PMDB, PT e PSDB continuam dominando as bancadas na Câmara e no Senado depois das eleições de ontem. Os brasileiros elegeram 27 senadores neste domingo. 22 são novos ou estão retornando à casa. 5 foram reeleitos. Na região norte foram eleitos no Acre, Gladson Camelli, do PP, Amazonas, Omar Aziz, do PSD, Amapá, Davi Alcolumbre, do DEM, em Tocantins, Cátia Abreu, do PMDB, Rondônia, Assir Gurgás, do PDT, Roraima, Telmário Mota, do PDT e no Pará, Paulo Rocha, do PT. No Centro-Oeste entraram no Distrito Federal, Regufe, do PDT, em Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, no Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PR e no Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do PMDB. No Sul foram eleitos, no Rio Grande do Sul, Lazier Martins, do PDT, em Santa Catarina, Dário Berger, do PMDB e no Paraná, Álvaro Dias, do PSDB. O Sudeste elegeu, no Espírito Santo, Rose de Freitas, do PMDB. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. No Rio de Janeiro, Romário, do PSB. E em São Paulo, José Serra, do PSDB. Pelo Nordeste, em Alagoas, Fernando Collor, do PTB, na Bahia, Otto Alencar, do PSD, no Ceará, Tasso Gereissati, do PSDB, Maranhão, Roberto Rocha, do PSB, na Paraíba, José Maranhão, do PMDB, em Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, do PSB, no Piauí, Eumano Ferrer, do PTB, no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT e em Sergipe, Maria do Carmo, do PT. O PMDB manteve o status de maior bancada do Senado, com 18 senadores, um a menos que a atual composição. O PT continua com a segunda posição, apesar de também ter perdido um senador. Em terceiro está o PSDB, com 10 senadores, 2 a menos que a atual legislatura. Na Câmara, dos 32 partidos que existem no país, 28 conseguiram representação. PT, PMDB e PSDB também formam as maiores bancadas entre os deputados. O PT saiu das eleições com a maior bancada, apesar de ter perdido 18 deputados. Em seguida vem o PMDB, que perdeu 5, mas manteve 66 cadeiras. Na terceira posição vem o PSDB, que seguiu o caminho contrário e subiu de 44 para 55 integrantes. Sobre o processo eleitoral, eu converso agora com o cientista político Ricardo Ismael, da PUC do Rio de Janeiro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luciano. Bom, qual é a análise que a gente pode fazer desse primeiro turno? O que o eleitor quis dizer nas urnas? Primeiro, eu acho que com relação à eleição presidencial, certamente a candidata Dilma mostra força, vence o primeiro turno, mas a oposição, se você olhar a votação do Aécio e da Marina, também é uma votação expressiva, né? O que indica, provavelmente, um segundo turno muito disputado, né? Bastante disputado, até porque você vai ter aí, normalmente, agora um tempo igual na televisão para os dois candidatos, vai ter vários debates, enfim, até o dia 26 de outubro, quando vai acontecer o segundo turno, eu acho que vai ter uma disputa bastante acirrada. Esse deve ser o tom desse segundo turno. Porque agora você, de fato, você vai ter dois candidatos, quer dizer, o nível de comparação é muito maior. Certamente o PSDB tem uma estrutura maior e com os aliados do que teria, por exemplo, o PSB da Marina, então nesse caso tem mais estrutura partidária. A Dilma certamente ainda tem uma vantagem em termos de palancas estaduais, tem uma vantagem em termos de, vamos dizer, capilaridade, que chega não só nas capitais, mas também nos pequenos municípios, né? O Congresso Nacional, eu acho que tem um ponto importante, né? Aumentou a fragmentação, quer dizer, o PT e o PMDB são as duas maiores bancadas no Senado e na Câmara. Mas a gente percebe que outros partidos, no caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, 28 partidos, segundo a matéria, você vai ter representação na Câmara dos Deputados. Ou seja, há uma fragmentação maior. Isso certamente vai fazer com que o futuro presidente terá que ter, vamos dizer, mais capacidade de tentar formar essa maioria. Né? E em relação às alianças, ainda na eleição presidencial, em relação às alianças para segundo turno, Ricardo? A grande expectativa é como é que vai se comportar o PSB e a Marina, porque eu faria uma distinção aí, né? Quer dizer, o PSB, por exemplo, de São Paulo, como foi candidato a vice do Alckmin, talvez gostaria de apoiar o Aécio.
O PSB do Rio me parece que é mais inclinado, historicamente, a apoiar o próprio PT, a Dilma. Ou seja, me parece que o PSB talvez se divida e talvez vá para uma posição de neutralidade. A candidata Marina é que é a grande expectativa, certamente para onde ela que vai sinalizar. Ontem, na entrevista, ela falou um pouco da questão do programa, que nessa segunda fase, o programa seria, vamos dizer assim, um norte para qualquer tipo de alguma conversa. Imagino que, se por acaso houver algum tipo de apoio, ela terá que tentar buscar em cima de um programa de governo ou de alguns pontos do programa de governo. De qualquer maneira, o fato é o seguinte, ontem já começou o segundo turno. Hoje, os eleitores da Marina, ou os eleitores da Luciana Genro, ou os eleitores de Eduardo Jorge, dos demais candidatos, já estão se posicionando. Já estão pensando, né? E, portanto, das primeiras pesquisas que acontecerem essa semana, provavelmente a gente já vai ter um quadro, vamos dizer assim, de uma disputa, como eu disse, equilibrada, né? Ou seja, que o início do segundo turno, a minha expectativa é que haja um equilíbrio entre a Dilma e o Aécio, que a diferença que houver entre eles vai ser pequena, ou seja, vamos ter uma disputa muito animada agora até o dia 26 de outubro.